Por que você sempre volta para os velhos hábitos? Talvez você já tenha se perguntado isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Lucas Prata, sou psicólogo e aqui nesse canal eu falo sobre comportamento humano, sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal e sobre assuntos da psicologia aplicada ao dia a dia. Já convido você a deixar o like nesse vídeo, compartilhar aí com seus amigos e salve esse vídeo também para quando você tiver aquela dificuldade de criar um novo hábito, você lembrar desse vídeo daqui. Tem algo em comum que acontece no consultório e provavelmente acontece também na sua vida. É muito comum e eu percebo pessoas que começam projetos e planos extremamente motivados, mas no sentido de que aquilo tá tão claro para ela tem tanto desejo de alcançar aquilo, que ela começa como se fosse, começa 100 por hora já começa no ritmo bem acelerado. Então, passa uma semana inteira treinando certinho de segunda a sexta, dorme melhor, fica mais organizada, às vezes até se for para quando o objetivo é leitura, por exemplo, lê todos os dias, consegue até ler bastante páginas, mas aí em algum momento desse período ela volta aos velhos hábitos. E talvez você pense da mesma forma e você enxergue em que eu não tenho disciplina, eu não sou disciplinado, eu não sou capaz. Mas aí que tá, talvez você esteja enxergando essa recaída de uma forma errada, e eu vou te mostrar o porquê disso. Mas antes de continuar, eu quero até te fazer uma pergunta. Quantas vezes você iniciou algo acreditando que você de fato mudaria, mas depois de poucos dias você voltou àqueles velhos costumes e talvez pensou, não é pra mim, eu realmente não consigo. Você é esse tipo de pessoa? Isso já aconteceu com você? Na verdade, por que normalmente isso acontece? O nosso cérebro ele não foi desenvolvido, ou não, vamos dizer assim, de uma forma bem rasgada, ele não foi feito para fazer aquilo que é mais fácil. Ele não foi feito para procurar aquilo que é melhor. Ele foi feito para economizar energia. Então, quanto menos, talvez, esforço ou menos necessidade de desgaste você tiver, mais fácil é de repetir aquele tipo de comportamento ou fazer aquele tipo de ação. E é exatamente por isso que os velhos comportamentos, os velhos hábitos, eles acontecem de uma forma tão natural e como se fosse extremamente fácil. Quer ver? Eu vou te trazer Quer ver? Acompanha comigo esse exemplo. Se você... Vamos supor uma trilha. Existe uma trilha e essa trilha ela já foi ali aberta ao longo de muitos anos. Pessoas passam por ali constantemente e já tem um caminho aberto, ou seja, ali já está mais fácil. Agora imagina se você chega nessa mesma trilha e decide abrir um caminho totalmente novo. Ou seja, nos primeiros dias serão extremamente difíceis. Você precisa tirar os galhos da frente, você precisa abrir caminho, Você precisa facilitar aquele processo para que fique mais fácil de você seguir ali, para que fique mais fácil de repetir aquele caminho, de andar ali com tranquilidade. Mas a trilha antiga continua ali e é muito mais fácil. Nossos hábitos, eles funcionam de uma maneira muito parecida. É justamente nesse ponto que existe um erro que eu vejo com frequência, que talvez você acredite que tenha mudado porque você passou alguns dias fazendo algo diferente. Mas mudar o seu comportamento não é apenas executar uma ação diferente, é construir um contexto diferente. Então vamos a um exemplo que talvez você seja essa pessoa. Você é aquela pessoa que quer procrastinar menos, quer parar com esse hábito de procrastinar que tanto te incomoda. Mas você continua trabalhando no mesmo local, você continua deixando o local da mesma forma, continua sem horário para dormir, continua dormindo mal, continua deixando o celular perto de você, ou seja, continua exatamente com os mesmos estímulos e ainda assim espera que o seu comportamento seja diferente. Nesse sentido, eu gosto de pensar muito como uma manutenção de um carro. Por exemplo, quando você faz um alinhamento de um carro, ou quando o carro precisa ser, quando ele está desalinhado, talvez você, numa reta, você vai e solta a mão do volante ali e você até acredita que, bom, parece que o carro tá indo bem, tá alinhado, mas basta alguns metros que ele já começa a puxar pro lado novamente. E aí não é porque o motorista é ruim, não é porque você é ruim, mas é porque existe algo conduzindo o carro para aquela direção e o nosso comportamento é muito parecido com isso. E aí que tá, esse é um dos pontos mais importantes, porque dentro da psicologia nós entendemos em que os pensamentos eles costumam acontecer sempre frente a um estímulo, a um pensamento, a uma emoção, a uma consequência. Ele nunca acontece por um acaso. E principalmente pelo ambiente em que você está inserido. E aí é justamente por isso que recaídas não costumam significar uma falta de força de vontade. Muitas vezes ela só mostra que o seu sistema antigo ele está muito mais forte do que aquele que você quer iniciar de fato. E talvez isso justifique porque você fica preso nesse ciclo. Começa, para, se frustra e ainda assim interpreta como se tudo fosse falta de capacidade. Então, depois de saber tudo isso, eu queria deixar um desafio e um exercício para você. Ao invés de você continuar se perguntando por que eu falhei e por que eu não consegui novamente, experimenta se perguntar o seguinte:
qual contexto favoreceu esse comportamento que eu quero executar? O que aconteceu antes? O que tornou esse hábito tão fácil naquele momento? Essas perguntas costumam gerar ótimas respostas e bons insights para a mudança. Você não precisa vencer uma guerra todos os dias. Você precisa construir um ambiente onde as decisões elas ficam mais fáceis. A mudança de perspectiva parece pequena, mas ela muda completamente a forma como você enxerga as suas recaídas. E para você que chegou até o fim, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, não esqueça de compartilhar e deixa aqui nos comentários se você é esse tipo de pessoa que sempre volta aos velhos hábitos e sempre fica irritado com isso, sempre se frustra com essa situação.